A história mais inacreditável, mais impressionante, mais louca. Tarado se fazendo passar por mulher, oferecia emprego a babás e estuprava todas. Se passando por Mariana ou Gabriela, dizia que o menino precisava mamar. E perguntava se as babás poderiam dar de mamar ao menino. As babás ficavam impressionadas e perguntavam: mas ele tem 9 anos e ele mama? E a senhora quer que eu, babá, dê de mamar para o menino? A mãe explicava que era um autista muito especial, tinha 9 anos, apesar de ter 9 anos e ter uma altura normal, era uma criança, como se fosse de 1 ou 2 anos. Ele era muito irrequieto, e se ele mamasse num peito, ele ficava quietinho, então isso era muito importante na terapia que o menino fazia, mamar. Então as babás ficavam admiradas: mas a senhora quer que eu dê de mamar no meu peito para ele? A falsa mãe do menino dizia: sim, é preciso. Se você topar, eu lhe pago R$1.800 por mês. Se você topar, você vai ter muitas vantagens. Muitas babás topavam. Um plano arquitetado ardilosamente com detalhes incríveis para levar as babás até ele. Ele criava o cenário ideal, sem pressa, e estuprava a todas. Elas, coitadas, iam até o tarado, sem saber que seriam estupradas. Agora, gente, como é que esse camarada fazia isso com tanta eficiência? Ele olhava nos sites de pessoas que estão procurando um emprego, babás que estavam à procura de trabalho. Então, ele se fazia passar por uma mulher e entrava em contato com elas, oferecendo emprego de babás. Aí ele colocava em prática o seu plano diabólico. Era uma estratégia ardilosa e impressionante que eu nunca vi nem em filme, e você vai tomar conhecimento agora. O safado foi preso em Fortaleza sexta-feira da semana passada, no bairro Carlito Pamplona. A polícia já conseguiu comprovar que ele estuprou 10 mulheres, mas ele pode ter estuprado muito mais. O safado confessou na polícia que fazia esta sacanagem há 6 meses. Contudo, a polícia já tem indícios de que ele fazia há um pouco mais de 1 ano. Sou delegada Ana Nery, titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. Com relação a esse caso específico do Paulo Henrique, a investigação iniciou-se há aproximadamente 1 ano, quando uma vítima compareceu à delegacia, exatamente dizendo que havia sido estuprada por uma pessoa que, na verdade, teria se passado por um contratante mulher, e ela teria acreditado exatamente que essa contratante mulher queria seus serviços como babá, teria marcado um encontro, e quando foi a esse encontro, na verdade, foi surpreendida com o Paulo Henrique, que, em posse de um canivete, levou essa vítima para um casarão abandonado que tem próximo, inclusive até a residência do próprio infrator. A polícia apreendeu com ele 4 celulares. Nos celulares dele havia uma lista de 133 mulheres. Agora, a polícia está investigando para saber quantas das 133 mulheres ele estuprou e quantas ele ainda ia estuprar. O nome do animal: Paulo Henrique Santos Monteiro, 34 anos. O canalha criava perfis falsos em redes sociais com foto de mulher e usando nome de mulher. Ele usava o nome de Mariana ou Gabriela e entrava em contato com as babás. O tarado Paulo Henrique se comunicava com as babás apenas por mensagens de texto. Ele nunca usava mensagens de voz, porque senão elas iam descobrir que ele era homem e aí não cairiam no golpe. O Paulo Henrique dizia que, se passando por mulher, ele dizia que tinha um filho muito autista de 9 anos e que precisava de cuidados especiais. Dizia que pagaria R$1.800 por mês e outras vantagens. A falsa Mariana ou Gabriela explicava que o menino precisava mamar e ela precisava que a babá desse de mamar ao menino de 9 anos de idade.
As babás, em princípio, ficavam assim, tanto quanto impressionadas e perguntavam, mas ele tem 9 anos, ele ainda mama? A falsa Mariana ou Gabriela dizia, sim, ele é muito agitado, ele é um menino muito inquieto e ele precisa mamar. Eu, a mãe, sempre dou de mamar para ele. Ele se acalma, ele fica tranquilo, ele é uma criança. Um menino autista, 9 anos de idade, é tão fácil, é tão simples, lactação. Então, a falsa Mariana ou Gabriela dizia que a babá precisava dar de mamar para o filho dela. Muitas babás falavam, mas eu não tenho leite, eu não tenho criança. E a falsa mãe dizia, não tem problema, basta que ele mame no seu peito. Isso é o suficiente para ele, não precisa ter leite. Muitas babás aceitavam. Ganhando R$1.800, a vida está difícil, então não seria tão difícil oferecer o peito para uma menina de 9 anos chupar, mamar. Algumas das babás eram casadas e elas precisavam conversar com seus maridos, então algumas conversaram com os maridos. Os maridos ficaram um pouco impressionados, mas um menino de 9 anos querendo mamar nos seios da babá? Aí as babás falavam para os esposos, mas é uma criança, um menino de 9 anos, parece um bebê de meses. Claro que é um menino de uma altura de 9 anos, mas intelectualmente parece um bebê de meses. E alguns maridos terminavam concordando que a babá fosse. Aí vinha mais uma parte da estratégia do tarado. Se passando por mãe do garoto, ele dizia que queria que a babá, antes de acertar ir trabalhar, mandasse fotos dos seios. Aí a babá perguntava, mas foto dos seios? Para quê? A falsa mãe, ou seja, o tarado, dizia, é porque eu preciso saber se você tem peito mesmo para o meu filho mamar. Por quê? Porque eu empreguei uma babá aqui, ela não tinha peito, só tinha bico. Quando chegou aqui, o menino não conseguiu mamar, então eu tive que demiti-la. Pois você não acredita que muitas mulheres acreditavam que se tratava de um fato real e mandavam fotos? Impressionante, mas é verdade. E o tarado Paulo Henrique continuava. Ele dizia que a babá estava empregada e que a partir de tal dia ela começaria a trabalhar na casa, cuidando do garoto bebê. E atenção, porque aí entrava em ação uma outra parte da história. Uma parte do plano era a seguinte, mais para o final do plano, um pouco antes das babás serem estupradas, o Paulo Henrique dizia o seguinte, se fazendo de Mariana ou Gabriela, que não precisava que a babá fosse até a casa, porque ela, a mãe do garoto, ia buscar a babá num ponto público, tipo assim, na frente de um shopping, numa praça pública. E aí, atenção, a penúltima parte do plano antes da babá ser estuprada. A falsa Mariana ou falsa Gabriela fazia um último contato com a babá e dizia, fulana, quem vai se encontrar contigo para trazer para casa é meu marido, porque eu não vou poder ir no dia. Então, você aguarde na praça tal hora, que o meu marido vai entrar em contato com você. Deixa que o marido era ele mesmo, né? E logo em seguida, ele fazia uma ligação. Aí sim, ele já poderia falar, né? Porque agora ele estava fazendo o papel do marido da mãe do garoto, do marido da Mariana ou da Gabriela. Safado camarada, né? Então, ele ligava para a babá escolhida e dizia, fulana, eu sou o marido da, vamos dizer, Gabriela, e estou indo lhe pegar agora. Ele ia, pegava a babá. A contratante falaria com as vítimas dizendo que não poderia comparecer, né, pegá-las exatamente naquele ponto de encontro, mas que o marido iria pegá-las e levá-la até a contratante. Nesse momento era exatamente quando Paulo Henrique se apresentava e já conseguia conter essa vítima em posse do canivete, exatamente como a primeira vítima falou, e levava elas para esse casarão. No casarão,
a gente também encontrou, foi feita lá uma busca, e a gente encontrou várias peças íntimas, né, que são das vítimas, bolsa, cartão de crédito, espalhado, camisinhas usadas, outras ainda lá intactas, e que foram apreendidas exatamente para robustecer toda a investigação policial. No bairro Jacarecanga, em Fortaleza, ele estuprou várias mulheres. Além de estuprar, o tarado filmava muitas vezes ele estuprando a mulher. E depois do estupro, ele pegava o celular, gravava a cara dela, mandando ela dizer o nome dela e o endereço dela, e ameaçava: se você me denunciar à polícia, eu lhe acho, eu lhe mato. Bem, ele fez isso com muitas babás, e elas não denunciavam, por medo. Acontece que uma denunciou, e a polícia o prendeu em Fortaleza, sexta-feira passada. E na sexta-feira passada foi exatamente realizada essa busca domiciliar na casa do infrator. Na casa do infrator, dentro da sua residência, haviam 4 aparelhos celulares. Nesses aparelhos celulares tinham armazenados não só mídias de outras vítimas, né, no caso ele estuprando outras vítimas, como também tinha pornografia infantil, cenas de sexo com criança, como também tinha a própria conversa dele exatamente com todas essas vítimas via WhatsApp. Veja aí parte das conversas do tarado se fazendo passar por mulher. Mulher, é que eu tenho um filho autista, aqui seria de segunda a sexta. Ele mama ainda, sabe? Ele mama por costume mesmo. Eu não tenho leite nos meus seios, não. Em outro papo com outra babá, ele diz: tenho um filho autista, ele tem 8 anos. Eu não tenho leite nos meus seios, não. Quero uma pessoa para cuidar dele e das coisas dele. Ele mama por costume mesmo. Outro papo do tarado com outra babá. Ele, se passando por mulher, diz: mulher, é porque tenho um menino de 8 anos. Ele é autista. Ele mama, sabe? Isso é um costume dele. Queria uma pessoa para me ajudar nisso com ele. E o tarado continua nos papos com as babás. Não precisa ter leite nos seios. Ele mama sem ter leite mesmo. Costume dele. Acho que você entende isso. E o papo do tarado, se fazendo de mãe de uma criança autista de 8 anos, continua com as babás. Por isso lhe perguntei se seus seios são grandes. Você tem vergonha de mostrar os seus seios? Os R$1.800, tá bom mesmo para você? Isso era o tarado, querendo mulheres dos seios grandes e fartos. Bicho imundo. A dinâmica do crime era exatamente essa. As vítimas colocavam seus anúncios em sites de empregos ou de forma aleatória mesmo, nas redes sociais, dizendo que estava procurando emprego como prestadora de serviço, de babá ou empregada doméstica. Ele se passava por uma contratante mulher, começava a conversar com essas vítimas pelo WhatsApp, até ganhar a total confiança dessas vítimas e acabava marcando o encontro com elas. Como eu disse para vocês, a polícia encontrou 4 celulares com ele. E nos celulares, as provas dos crimes. A polícia identificou 10 mulheres estupradas no celular dele. Agora, da lista de 133 mulheres que ele tinha nos celulares, a polícia quer saber quantas realmente destas ele estuprou e quantas ainda ele estava planejando estuprar. Pois bem, gente, o tarado Paulo Henrique Santos Monteiro, 34 anos, foi preso em Fortaleza sexta-feira passada no bairro Henrique Jorge. Ele estuprava as mulheres no bairro Jacarecanga. Quem é esse cara, além de tarado? Ele é zelador de um prédio no bairro Jacarecanga, ou seja, perto do local onde ele estuprava as mulheres. Estuprou várias, estuprou muitas. Com a prisão agora do Paulo Henrique, várias outras vítimas compareceram à delegacia, exatamente porque elas sentem mais à vontade, sabendo que aquele algoz, né, ele está preso, está segregado da sociedade, que nenhum mal vai poder fazer
a elas. E estão vindo à delegacia, estão reconhecendo. E eu peço, inclusive, que quanto mais vítimas possam vir à delegacia comparecer, para que a gente possa realmente fazer esse reconhecimento, exatamente para que ele passe mais tempo segregado, porque cada vítima é uma ação penal, é uma imputação jurídica e mais crimes ele irá responder. Então é muito importante que as pessoas se sensibilizem às vítimas e venham até a gente com a certeza de que a Polícia Judiciária fará o seu trabalho, no sentido de que, por mais tempo que ele puder ficar preso, exatamente com relação a todos esses crimes que ele cometeu, assim fará. E qualquer coisa, a Casa da Mulher Brasileira está à disposição, mais uma vez, aproveitando o espaço para fazer um apelo às vítimas que compareçam até aqui com a certeza de que as suas identidades serão mantidas em sigilo e que o nosso objetivo é exatamente fazer com que esse infrator, que tanto mal fez à sociedade, permaneça por mais tempo possível dentro dos ditames da lei, segregado exatamente da sociedade. Bem, gente, eu tenho 45 anos de profissão em rádio e televisão, todos os dias transmitindo todos os tipos de informações, inclusive informações policiais. Mas eu jamais, nesses 45 anos, tinha me deparado com um caso exatamente desse jeito, dessa forma, eu nunca tinha visto. Mas o planejamento para conseguir estuprar as mulheres, esta tática desse cara, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. Agora eu quero fazer um pedido a você. Por favor, se inscreve aqui no meu canal. O canal é recente, estou precisando muito de você. Quero mais. Eu queria que você colocasse um joinha, pois isso é muito importante. Ativasse as notificações para que cada vez que eu fizesse um novo vídeo, você viesse correndo ver. E mais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam ficar alertas, conhecendo desse mundo velho, das coisas desse mundo velho doido, né? Agora eu quero desejar para você sorte, luz, alegria, vida nova, paz e felicidade. Quando a gente confia em Deus e segura na mão de Deus e cumpre as determinações que Jesus Cristo ordenou, sim, tem que ser fiel. E a gente batalha, e a gente luta, e a gente não põe a gente próprio em risco, aí surge uma estrada linda na frente da gente. O mal perde as forças, a luz clareia mais, a dor passa, a depressão passa, a ansiedade passa, o medo passa, as derrotas cessam, a escassez desaparece e surge um novo tempo lindo, feliz, animado. Acredite em você, acredite na vida, o seu futuro vai ser lindo, acredite sobretudo em Deus e siga firme, porque o seu amanhã, os dias que virão para você serão exuberantes, pode crer.